Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Você se recorda que nós estamos trabalhando, vivendo sobre esta obra da misericórdia de sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Lembra-se que eu disse que isto é tanto mais um apelo à paciência do que ao sofrimento, um apelo ao autodomínio e à paciência, muito mais do que ao sofrimento, muito mais do que ressaltar a fraqueza do próximo, mas é uma obra que nos edifica na paciência, no amor, na fraternidade e no autodomínio. Por isso, eu quero, nesse primeiro momento, ou nesse segundo momento, entrar com você na palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 a 14. E é uma palavra-chave, uma palavra inclusive já clássica para as nossas células, mas ela vem bem de encontro à força de vivermos esta obra de misericórdia. Essa obra de misericórdia é um apelo ao fraternal amor. E Colossenses 3, de 12 a 14, é chave para entendermos isso. Vejamos o que diz a Escritura. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Essa é uma palavra-chave para nós. Nós sabemos, a vida na célula nos chama para isso. É uma palavra-chave porque a vida na célula é um apelo ao fraternal amor. E esta obra de misericórdia, de sofrer com paciência a fraqueza do próximo, é um apelo ao fraternal amor. E o que é que o Espírito Santo está nos falando pela pena de Paulo quando escreveu aos Colossenses? Somos eleitos de Deus. Primeira grande coisa, nós não podemos viver isso se não tivermos a compreensão da eleição, a escolha. E Deus capacita os que escolhe. Ora, Deus nos escolheu para viver em fraternal amor. E nós, como cristãos, abraçamos essa escolha de Deus. Deus escolheu todo o gênero humano para que vivesse em fraternal amor. Deus chamou e Deus capacitou. Mas esta capacidade não nos vem pela natureza, ela vem pela graça de Deus. Não é o resultado de um trabalho da pessoa, de moderar-se. Não, é o resultado da graça de Deus. Deus escolhe, sim. Deus elege, sim. E Deus capacita. Como Deus capacitou o gênero humano para viver em fraternal amor? Ele não capacitou por ordem da natureza, mas por ordem da graça. Ele fez isso em Cristo Jesus. O que nosso Senhor viveu, nós podemos viver, porque o Espírito que o conduziu a viver nos conduz também. Recebemos o Espírito Santo de Deus que clama em nós, Abba, o Pai. Recebemos o Espírito Santo de Deus que nos dá capacidade de viver em fraternal amor, porque fomos eleitos. Somos eleitos, somos santos e queridos de Deus. Somos santos porque o Espírito Santo habita em nós. E somos queridos de Deus porque Deus opera através de nós. Lembre-se que quando o Senhor Jesus Cristo desceu ao Rio Jordão para ser batizado pelas mãos de São João Batista, uma voz veio do céu e disse: este é meu filho muito querido, muito amado, ouvi-o. Jesus era revestido visivelmente pelo sinal do Espírito. Esta eleição de Deus, este bem-querer de Deus, este amor de Deus que nos faz santos, é o Espírito Santo que opera em nós. Então, primeira coisa, esta obra de misericórdia não é o resultado do bem-querer, da boa vontade humana, mas é o resultado do beneplácito divino, ou seja, do querer bem de Deus, do bom Espírito de Deus, da santidade de Deus. Ela não é uma obra de misericórdia que possa ser vivida pelos pagãos, ou por aqueles que não são de Jesus Cristo, por aqueles que não são batizados, não têm o Espírito Santo. Ela é uma obra de misericórdia que só pode ser vivida pelos cristãos. Há muitas formas, instituições, associações humanas neste mundo que são de filantropia, de caridade, de socorro. Mas veja só, esta obra de misericórdia não nos está falando disso. Ela está falando de vida fraterna, de comunidade, de amor.
E isso só é possível àqueles que são revestidos com o Espírito Santo. Por isso, o próprio Espírito Santo, nessa carta aos Colossenses, ele está dizendo: revestivos de entranhada misericórdia, revestivos de bondade, entranhada misericórdia, essa misericórdia que só pode vir de Deus, nas nossas entranhas, nos penetra com uma bondade que não é nossa. É aquela benignidade que é fruto do Espírito, conforme está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Revestivos de humildade, de doçura, de paciência. Humildade, doçura e paciência nos dá o perfil de uma pessoa que é capaz de suportar com amor, com alegria, sofrendo sim, mas pacientemente a fraqueza do próximo. É o perfeito quadro de santidade, do perfil de um cristão amadurecido. É um caminho de amadurecimento, esta obra de misericórdia. E isto é obra, e apenas obra, do Espírito Santo. Por isso, a passagem continua dizendo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Ele está escrevendo para quem vive em comunidade. Ele não está falando para sairmos na rua tentando simplesmente viver isso com toda e qualquer pessoa. Claro que esta paciência deve nos levar a compreender as fraquezas de toda e qualquer pessoa. Mas a mensagem é específica para quem vive em comunidade. A célula é uma pequena comunidade de amor. Toda vez que tiverdes queixas contra outrem, quando temos queixa com o nosso irmão, a fraqueza do nosso irmão, a dificuldade dele, é ali a situação concreta em que aplicamos a paciência, a humildade, a doçura, a brandura, esse controle de nós mesmos, a benignidade, essa bondade entranhada de misericórdia. Por isso, irmãos, a vida na célula é uma vida de desafio, de grandes desafios. Então, por isso que o Espírito Santo nos diz que como o Senhor nos perdoou, assim também nós deveremos nos perdoar. Como o Senhor nos amou, Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, o Senhor suportou paciente, sofreu com paciência a fraqueza dos seus discípulos, da primeira célula da igreja, as fraquezas de Pedro, suas intolerâncias, suas incapacidades de compreender, seu falatório demasiado. Sofreu também aquela franqueza exagerada de Natanael. Sofreu também aquela dureza de coração de Tomé, o homem que tinha que ver para crer. Sofreu com as loucuras dos filhos de Boanerges, Pedro e Tiago, que queriam sentar-se à direita e à esquerda e pediram para a mãe ir lá, a mãe deles ir lá e conseguir esse lugarzinho para eles. Nosso Senhor sofreu pacientemente, suportou, porque vivia em fraternal amor com eles, porque o Espírito Santo guiava. E assim como ele fez, assim nós devemos fazer. Mas a passagem termina lindamente dizendo: acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Só revestidos de fraterno amor se pode viver com paciência, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Vamos contar com o Espírito Santo de Deus e vamos aprofundar isso no próximo vídeo. Até lá!